Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro número 3, Atributos da Divindade. Essa é a aula de número 73. Bom, nós vimos nas aulas passadas, não é? Falamos sobre Deus, a existência de Deus, falamos das provas da existência de Deus e continuando ainda com esse assunto, né, com esse tema, vamos falar agora dos atributos da divindade. A inferioridade do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. O homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, veja, como o nosso entendimento acerca de Deus é muito limitado, não é, devido à nossa inferioridade, principalmente pela nossa inferioridade, não é, espiritual, nossa condição de inferioridade evolutiva. Nós, para aquelas pessoas, não é, que creem em Deus ou que pelo menos tentam crer em Deus, a maioria dessas pessoas elas têm uma visão equivocada, né, digamos assim, acerca da divindade, acerca de Deus. A gente observa que, por exemplo, as religiões tradicionais, como o catolicismo, como o protestantismo, as pessoas confundem Jesus com Deus. Não é por quê? Primeiro, pela questão da inferioridade evolutiva, né, como eu já falei. E segundo, porque nós, seres humanos, precisamos visualizar, precisamos dar uma imagem, precisamos dar corpo a alguma coisa para que a gente possa compreender. O nosso cérebro, pelas suas limitações, ele não consegue compreender alguma coisa que está fora, não é, do campo dos nossos cinco sentidos físicos, não é? Tato, audição, olfato, paladar, visão, etc. Então, a gente precisa dar uma imagem. Então, é comum que as pessoas vejam Deus como um homem, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu particularmente, fui educado, né? E eu tinha a imagem de que Deus era um senhor, né? Aquele homem já idoso, com barba branca, né? Vestido de branco e tal, cercado de anjos, e que governava o mundo. Por quê? Porque como a gente não consegue conceber nem compreender nada que seja superior a gente, porque nós somos o topo, né, digamos assim, da criação, nós somos a linha de frente da criação, não é? O ser mais evoluído da criação, nós não conseguimos compreender nada que esteja acima de nós, não é? Da nossa estrutura, não é? Da nossa própria criação. Então, o homem, para poder compreender Deus, ele tem que diminuir Deus, não é? Ele tem que inferiorizar Deus e equipará-lo ao próprio ser humano. Então, daí surge essa ideia de que Deus é um homem, né? E velho, porque normalmente um homem velho é um homem mais experiente, que tem mais conhecimento, etc. E assim a gente confunde Deus, não é? E a gente não consegue compreender Deus. Então, é por isso que as religiões ortodoxas, elas acreditam que Jesus é o próprio Deus, não é, que tomou um corpo físico e que veio para cá para ser crucificado pelo homem. Então, se a gente raciocina, se a gente usa uma razão saudável, digamos assim, né, sem um revestimento da fé cega, a gente vai compreender que Jesus não pode ser Deus, não é? Jesus é um espírito evoluído, não é? E aqui na nossa Terra, ele é o mais evoluído, tá certo? Mas ele também é uma criatura, ele também é um filho de Deus, não é? O próprio Jesus, não é, em várias das suas passagens registradas lá na Bíblia, ele se refere a Deus como pai, não é? Ou seja, então, se Deus é o pai, ele é o filho, né? A lógica está aí. Mas as pessoas interpretam de outra forma. Então, por comparar Deus com a própria criatura, ou seja, com o próprio ser humano, o homem também faz uma imagem, né, atribui, digamos assim, a Deus as próprias imperfeições que o ser humano tem. Então, é por isso que a maioria das pessoas que acreditam em Deus, né, que acreditar é diferente de crer, tá certo? A gente já falou disso nas aulas passadas. Aquelas pessoas que pelo menos acreditam em Deus, elas observam, não é, que se Deus é um homem inteligente, que é uma criatura inteligente, mas que é a imagem e semelhança do próprio homem, tá certo? Porque o que foi que nós fizemos? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas quando a gente se refere
que nós somos a imagem e semelhança de Deus, estamos falando da essência espiritual e não da forma, da aparência, tá certo? A nossa essência como espírito, como energia que nós somos, tá certo? Ela é que é a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, para poder entender Deus, inverteu, criou Deus à sua própria imagem e semelhança. Daí, essas pessoas, né, que infelizmente são maioria, que acreditam em Deus, não creem, mas acreditam em Deus, elas observam todas essas coisas que acontecem e na visão delas, Deus não se importa muito com isso, não é? Porque existem injustiças de todas as formas, né? Pessoas que nascem abastadas financeiramente, pessoas que nascem saudáveis enquanto outros não, né? Enfim, por que é que pessoas dentro de uma visão, não é, materialista da sociedade são mais bonitas do que outras? Por que é que uma pessoa é gorda ou até magra? Enfim, por que é que uma criança já nasce enferma enquanto outras nascem sadias? Então, se a gente for analisar, existem inúmeras situações que são consideradas como injustas e que elas não são compreendidas por aqueles que simplesmente acreditam em Deus e não creem em Deus, não é? Repetindo, a crença é diferente do acreditar, tá certo? Nesse caso aí, eles não são sinônimos, não. Nesse caso específico aí. Então, é por isso que as próprias imperfeições do homem, né, quando, por exemplo, eu já citei esse exemplo aqui, não é? Quando a Covid-19 começou, né, eu via sempre nos grupos de WhatsApp, né, que tem pessoas lá de todos os credos, e as pessoas diziam, Jesus, não é, acaba com isso, tem misericórdia, não é? Faz com que essa doença se acabe, tem misericórdia da gente, como se Deus tivesse, é, é, se a Covid-19 tivesse sido criada não por Deus, mas pelo diabo, não é, que é o concorrente de Deus, digamos assim, ou não tivesse sido criada de alguma forma por outro ser superior, né, que tivesse o poder de criar o vírus da Covid-19. E a gente observa, né, esses comentários dessas pessoas e a gente vê que elas acham que existem coisas que são criadas no universo que foge do controle de Deus, ou seja, é como se fosse a competição de Deus. Então, o diabo criou, não é porque a única figura que eu vejo, né, dentro da visão equivocada das pessoas é que o diabo é o concorrente de Deus. Então, só ele teria esse poder, não é? Se não foi Deus, foi o demônio que criou essa enfermidade para matar as pessoas. E Deus, como é poderoso, tem o poder de dizimar essas coisas. Olha, essas pessoas esquecem de que nada acontece sem a permissão divina, nada, absolutamente nada. Mesmo que existisse o demônio, o diabo, né, a figura do Lúcifer, né, que é o anjo que se rebelou contra Deus, e que Deus tivesse dado poder a ele, né, para poder testar, experimentar a lealdade dos seus filhos, né, das suas criaturas, ainda assim, o demônio ou o diabo, né, só poderia criar alguma coisa se Deus permitisse, porque nada acontece sem a permissão de Deus, né? Mas nós que estudamos religião, que não somos aprisionados pela fé cega, não é? Por simplesmente não acreditar de todo jeito, tá certo? Nós temos a crença em Deus, nós não acreditamos em Deus, nós temos a crença em Deus, porque a crença é baseada numa fé raciocinada. Então, a gente entende que, assim como Deus criou a matéria inorgânica, Deus criou a matéria orgânica. E os vírus são os primórdios, não é, da existência dos princípios espirituais. Ou seja, nós que somos espíritos hoje, já transitamos como vírus. Nós já transitamos pelo reino da matéria inorgânica, já transitamos pelo reino orgânico e estamos ainda no reino orgânico, só que no topo da cadeia. Nós somos os seres mais evoluídos da matéria orgânica, tá certo? Então, o vírus, ele tem o direito à vida. O vírus não é uma maldição, não é uma praga, não é um castigo que Deus enviou. Existem vírus desde que a humanidade existe, desde que a vida existe, existe vírus. Por quê? Só existem seres humanos porque existem os vírus. E os vírus não são aquela coisa diabólica, não é? Maquiavélicas que estão planejando, elaborando a destruição da humanidade. Não, os vírus eles não são, ainda não são considerados nem seres vivos ainda, né? Tem uma parte da ciência que diz que é, outra parte da ciência diz que não é. Tamanha a estrutura de um vírus, não é? Os mistérios que envolvem a vida de um vírus. O vírus vive para se procriar, para se reproduzir, e é a única coisa que ele sabe fazer. Ou seja,
Se não fosse o vírus, as nossas células, que são renovadas diariamente, a gente sabe que a cada movimento, não é, a cada ação que o nosso corpo físico faz, nós perdemos uma quantidade de células, e essas células se renovam, elas se multiplicam. Quando elas deixarem de se multiplicar, a vida biológica é extinta. As células aprenderam isso quando o princípio espiritual que nós éramos no passado aprenderam a se multiplicar com os vírus. Ou seja, o vírus não é uma maldição, não é um castigo, não é? E Deus não vai é, cancelar, digamos assim, interferir numa coisa que ele criou, porque ele sabe que o vírus é imprescindível para a evolução da sua criatura, que é o próprio ser humano. Nós só poderemos atingir a condição de espíritos depois que aprendermos como princípios espirituais. Então, veja que a falta de conhecimento, não é, faz com que os homens, os seres humanos de uma forma geral, eles não compreendam as leis divinas, não é, a criação divina e muito menos o próprio Deus. À medida que nele se desenvolve o senso moral, ou seja, à medida que se desenvolve o senso moral em nós, seres humanos, o pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideias mais justas da divindade, ainda que incompleta, mas conforme a sã razão. Faz uma ideia que seja muito mais conforme com o raciocínio lógico, tá certo? Muito mais justo, muito mais equilibrado, não é? E muito menos equivocado. Então, à medida que a gente vai raciocinando, que vai desenvolvendo a intelectualidade, a gente vai eliminando determinados equívocos que a gente tem acerca de Deus, principalmente aquele de que Deus tem a nossa imagem. Deus não tem a nossa imagem como seres humanos. Deus tem nós é quem temos a imagem de Deus como espíritos, como essência divina, e não tem nada a ver com forma física, tá certo? A ideia completa sobre Deus é, momentaneamente, impossível ao homem atual. Ou seja, atualmente nós não temos condições de ter uma ideia completa de Deus. Os atributos que os espíritos nos informaram são suficientes para o nosso estágio evolutivo. Então, os atributos que os espíritos nos ensinaram, não é, através das comunicações mediúnicas acerca de Deus, que nós vamos citar aqui, eles atendem à nossa limitação evolutiva. Então, nós podemos fazer uma ideia acerca do que Deus é, tá certo? Mas Deus é muito mais do que isso. Então, além disso, a gente não teria como compreender. Então, os espíritos fizeram uma síntese, um resumo, e nos passaram esses atributos, tá? Eu fiz aqui alguns gráficos, não é, para a gente poder acompanhar melhor, e isso baseado, não é, nas aulas anteriores que nós tivemos sobre Deus. Então, a existência de Deus. Então, a gente sabe que Deus é a causa primária, é a causa primeira de todas as coisas, ou seja, antes de Deus não existia nada, causa nenhuma. Deus é a causa única, não é? A original, digamos assim, a primeira que deu origem a todos os efeitos, e os efeitos são a própria criação de Deus. Os efeitos inteligentes, nós falamos isso das provas, naquela aula sobre provas da existência de Deus, os efeitos inteligentes, não é, nos dá uma ideia de que, como todo efeito tem uma causa, se existe um efeito inteligente, não é, a gente falou aqui da criação do universo, as leis que regem o universo, etc. Nós citamos aqui a organização dos átomos, como é que eles se unem, como é que eles formam aqueles elementos, aquelas substâncias. Nós falamos isso na aula passada, tá certo? Que são provas da existência de Deus. A perfeição, não é, das obras divinas. Todas as coisas criadas por Deus são perfeitas, não é? A máquina humana, o corpo físico humano é uma coisa fantástica, não é? Como tudo se junta, né? Como as células se juntam, mais ou menos 70 trilhões de células que compõem o nosso corpo físico, como é que elas se unem para formar os órgãos, os sistemas, né? E manter funcionando tudo isso sob o comando do nosso espírito, porque se não fosse o espírito, essas células se dispersariam, né? Elas se agregam para formar os órgãos, para formar os sistemas, graças ao comando do espírito que controla tudo isso, mesmo que não passe pela nossa consciência física, pelo nosso cérebro físico, tá certo? Quando essas células deixam de estar sob o comando, né, direto, digamos assim, do espírito, elas se rebelam e aí surgem enfermidades, como o câncer, por exemplo, né, que a gente vê que são células que começam a fugir do controle, elas começam como se elas tivessem existência própria, tá certo? Aliás, não é existência própria, porque elas têm existência própria. É como se elas tivessem uma direção, uma gerência própria. Elas fogem da organização geral
da estrutura, dos comandos que o espírito exerce sobre o corpo, né? E as evidências que nós passamos nas aulas passadas, né, demos várias evidências, mas a principal é o artigo de fé, como nós falamos. Nós não podemos provar Deus porque Deus foge da matéria, né? Deus é uma coisa que não está dentro da matéria densa, da matéria grosseira, como a gente conhece, e a nossa ciência ela só se baseia naquilo que é matéria densa. Ela precisa tocar, ela precisa perceber aquela coisa com os cinco sentidos dela, tá certo? Para poder comprovar que aquilo existe. E como Deus está fora disso, eles não conseguem comprovar. Então, a compreensão de Deus foge ao campo do intelecto comum. Então, nós só podemos entender Deus pela fé raciocinada. Nós falamos isso na aula passada, tá bom? É, eu não sei o que é que está vendo aqui, porque tem uma faixa aqui que tá atrapalhando aqui o título do slide, tá? Então, veja, a sua essência não pode ser conhecida, ou seja, de que é feito Deus, não é? Como é Deus, a gente ainda não tem condições de conhecer, ainda não tem. Vai demorar bastante, né? Porque a gente precisa de muitas encarnações, muitas, mas muitas mesmo, eu não sei mensurar quantas, para que a gente se torne um espírito puro, não é? A gente se torne um espírito como Jesus. E aí sim, porque Jesus consegue compreender Deus na sua essência. É por isso que Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Quando Jesus se refere a isso, ele está querendo dizer que ele tem uma compreensão de Deus. Não é que ele era Deus, mas que ele estava uno com Deus, e não que ele era Deus. Ainda falta-nos a depuração espiritual, né? Então, para a gente ter essa compreensão da essência divina, a gente ainda tem que ter uma depuração espiritual que só vai surgir dentro das experiências reencarnatórias, não é? Dentro, quando a gente atravessar todas as provas e expiações que a gente precisa e adquirir conhecimento suficiente para compreender Deus, tá certo? Então, para que a gente possa partir, não é, para todo o conhecimento que a gente vai ter aqui nas aulas sobre a doutrina espírita e até para entender o espiritismo, nós precisamos ter a crença em Deus como premissa. Ou seja, Deus, eu falei nas aulas passadas, é a base, é o alicerce dessa construção do conhecimento sobre a doutrina espírita. Então, se a gente não tiver essa premissa de que Deus existe, ou seja, da crença em Deus e não acreditar em Deus, vai ficar muito difícil a gente entender e até aceitar, não é, os outros ensinamentos que os espíritos nos dão, tá certo? E nos deram e continuam nos dando. Pelo raciocínio, nós podemos conhecer os atributos de Deus. Então, através do nosso intelecto, não é? Através da nossa razão, ou seja, a fé raciocinada, como eu sempre digo, nós podemos compreender esses atributos que os espíritos nos deram. Então, os espíritos disseram que Deus é a suprema e soberana inteligência. Então, o que é isso? Não existe nenhuma inteligência, não é, no universo inteiro, na obra divina inteira, que se compare, que chegue aos pés da inteligência de Deus. Deus é a inteligência suprema, não é? É a causa primeira, a inteligência suprema. Então, só uma inteligência suprema é capaz de criar e manter todo esse universo, todos os seres, toda a matéria inorgânica e orgânica, tudo isso existindo, né, seja no ambiente espiritual que a gente desconhece, mas principalmente pelo mundo físico que a gente conhece, porque a gente vive nele, né? E nesse mundo físico a gente tem aí bilhões de galáxias, de sistemas solares, de planetas, de satélites, enfim. Então, todas essas coisas, não é? Todas as leis que regem a matéria orgânica e inorgânica são criadas por essa soberana e suprema inteligência que é Deus. Outros atributos da divindade. Deus é único. Só existe um Deus, né? Não existe um ser superior a Deus. Não existe um ser anterior a Deus, porque se existisse um ser superior a Deus, se existisse um outro Deus, não é? Deus não seria único e Deus não seria o criador, não seria a causa primária, porque outro Deus já existia. Então, por que é que os espíritos disseram que Deus era único? Porque a gente sabe, segundo a história, de que as civilizações antigas, elas eram politeístas. Elas acreditavam em vários deuses, não é? A gente vê isso principalmente lá na região da Europa, né? Os vikings, os gregos, né? Os romanos, todos eles eram os egípcios, né? Eles que já era partindo aí para a Ásia, eles eram politeístas, tá certo? Então tinha Deus para todo tipo de gosto. Tá?
Deus é eterno. Veja, o único ser existente no universo que é eterno é Deus. Eu já vi alguns espíritas dizendo assim: nós somos espíritos eternos. Nós não somos eternos, nós somos infinitos. Tá? Eterno é uma coisa que não tem nem começo nem fim. Ou seja, Deus não teve começo nem fim. Agora, vamos tentar entender o que seria uma coisa que não tem começo nem fim e a cabeça da gente dá um nó. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, o nosso conhecimento evolutivo é muito pequeno, muito limitado para a gente entender uma coisa que é eterna, que não tem começo nem fim. Ou seja, Deus não teve um ponto de partida e não vai ter um ponto final. Né? Deus existe de toda a eternidade. Então, Deus nos criou. Então, nós tivemos um ponto de partida. Quando Deus nos criou como princípio espiritual, não como espírito, quando Deus criou cada um de nós como um princípio espiritual, todos nós já fomos um princípio espiritual, nós tivemos um ponto de partida, um início. Então, nós não somos eternos, porque tivemos um ponto de partida. Não é? Agora, somos infinitos porque não temos fim. Depois que Deus nos cria, nós não temos mais fim. O nosso espírito, ele vai sobreviver infinitamente. Os corpos físicos, não. Os corpos físicos têm começo e fim, mas o espírito, não. O espírito é infinito. Deus é onisciente. E o que é onisciente? Ele sabe tudo. Tudo Deus sabe. Por quê? Porque nós nos movimentamos em Deus. Deus não está fora, lá nas galáxias superiores, olhando para a gente no céu, como as pessoas dizem de uma forma, na forma popular, não é? Sentado lá no trono, observando a criação dele. Não. É o contrário. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Não é? André Luiz diz até assim: nós somos como peixes e Deus é o oceano. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, não adianta a gente querer buscar Deus lá no céu, olhando lá para cima, né? Lá no infinito, porque Deus está dentro de nós. Então, Deus está dentro de todas as coisas que ele criou, porque todo o universo nada mais é do que o pensamento divino. Nós vamos falar isso nas aulas posteriores a essa daqui, tá certo? A criação, como é que Deus criou, através do seu pensamento, não é? E o universo nada mais é do que o pensamento de Deus. Então, tudo que existe no universo, seja no plano espiritual ou no plano físico, faz parte do universo que é o pensamento de Deus. Então, se nós estamos no pensamento de Deus, Deus tem que ser onisciente, ele tem que saber de tudo, tá? Deus é imutável e imaterial, ou seja, Deus não muda, não é? A forma, a essência divina, ela é imutável, ela continua sendo e sempre será a mesma coisa. E ele é imaterial, ou seja, Deus não é feito da matéria que a gente conhece, tá? Ele está além da matéria. É por isso que nós não conseguimos ainda comprovar cientificamente a existência de Deus. Deus é onipotente, ou seja, ele é a única potência, não é? A potência suprema que existe no universo. Não existe nada igual a Deus, nem superior a Deus. Deus é o único nessa questão de onipotência. E ele é soberanamente justo e bom. Então, as leis que Deus estabeleceu são leis de bondade, de amor e de justiça. Não é? As leis punem, mas elas punem no momento em que a gente transgride essa lei. Não é um castigo, porque Deus não castiga, Deus educa. Então, o que Deus estabeleceu, quando Deus criou o universo, ele estabeleceu leis para reger esse universo. E todas as vezes que a gente tem um livre-arbítrio, todas as vezes que a gente transgride uma lei, a lei nos corrige. Então, não é Deus que está castigando, não é Deus que está nos punindo. Nós escolhemos transgredir a lei e é da lei que, no momento em que a gente transgride essa lei, ela nos corrige. Então, todas essas coisas, os sofrimentos que a gente passa, são transgressões que nós fizemos e, infelizmente, continuamos a fazer perante as leis de Deus. Então, transgrediu a lei nos posiciona de novo, nos educa para que a gente retorne ao caminho do equilíbrio. Deus é infinito em suas perfeições, não é? Não tem como a gente mensurar as perfeições de Deus. É por isso que esses atributos aqui, eles nos foram dados, né, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Mas Deus está, tem muito mais atributos de Deus que a gente nem sonha que existe, tá certo? Então ele é infinito nas suas perfeições. Não tem fim às perfeições de Deus, tá? E Deus é a grande alma do universo, né? O grande espírito que rege. Todos nós nos movimentamos e existimos nesse grande espírito. Nós não somos pedaços de Deus. Não somos partes de Deus, como os panteístas dizem. Nós somos criaturas de Deus que nos movimentamos e existimos em Deus, tá certo? Tem essa diferença. Então, para fazer o resumo, né, dessa visão de Deus,
Os homens antes eram politeístas, como nós falamos, né? Eles acreditavam na existência de vários deuses. Depois o homem passou para o monoteísmo, né? E principalmente com a vinda do povo judeu, tá certo? Que eram monoteístas, ou seja, eles acreditavam na existência de um Deus único, mas ainda numa visão antropomórfica, que ainda existe, né? Eu falei no início dessa aula aqui que a visão antropomórfica é você dar a forma humana a todas as coisas que você não entende. Foi o que os homens fizeram. Deram a forma humana a Deus. É por isso que as religiões antigas acreditam que Jesus é Deus, porque eles precisaram dar uma forma humana para poder entender Deus. E até hoje isso perdura, tá? Então, existem muitas pessoas que são monoteístas, ou seja, creem, acreditam em Deus, mas ainda nessa visão antropomórfica, que Deus é a nossa imagem, não é? Ou seja, nós somos idênticos a Deus na forma que nós temos, a aparência, tá? E que Deus está fora da sua criação, ou seja, existe Deus e a criação dele à parte, né? E Deus fica observando e controlando, e gerenciando e organizando a sua criação. E nos espíritos mais evoluídos, né, aqueles espíritos que já carregam uma bagagem espiritual maior, existe a questão do monismo, né, que esse sim retrata fielmente o que é Deus. Deus não é a nossa imagem e semelhança. Deus, nós somos a imagem de Deus em essência, como espíritos que somos, não na aparência. Não é? E Deus não está fora da criação. Deus é a criação, ou seja, se a criação é o pensamento de Deus, Deus não pode estar fora do pensamento, nem o pensamento pode estar fora de Deus, porque o pensamento é um produto da mente divina, digamos assim, não é? E tudo que existe no universo, seja no plano espiritual ou no plano físico, se movimenta nesse pensamento. Então, Deus é a criação. Isso se chama visão monista. Nós estamos em Deus e Deus está em nós, tá? Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula sobre os atributos da divindade. Na próxima aula, nós falaremos sobre a providência divina, não é? Daremos uma introdução de como é que Deus criou o universo, uma introdução, porque teremos aulas específicas sobre isso, tá certo? E como é que a providência divina atua. E a gente vai entender que ninguém está desamparado, não é? Que Deus não está fazendo vista, que Deus observa as coisas de longe e não interfere, como algumas pessoas pensam, né? Com essa visão equivocada de Deus, tá certo? Esse quadrozinho aqui é para dúvidas, sugestões, críticas e informações que qualquer um de vocês possam ter. Entre em contato conosco através desse e-mail. Se estiverem passando por alguma dificuldade espiritual, quiserem tirar alguma dúvida, algum fato ou fenômeno espiritual que esteja acontecendo com vocês, estamos à disposição. É só nos escrever aqui por esse e-mail, tá? E nós responderemos. Então, um bom dia e muita paz para todos.